Você já parou para pensar que o Jedi mais importante da era pré-império não era o Mestre Yoda, nem o Mestre Windu, nem muito menos o Obi-Wan? É esse cara aqui, o Qui-Gon Jinn. E hoje no canal vamos ver o review dessa figura aqui da Hot Toys, né? Vamos ver aqui um unboxing, né, dele, e falar um pouco desse personagem icônico que mudou todo o destino da galáxia por conta de ter ido contra o Conselho Jedi e ter abraçado aí o treinamento de nada mais nada menos do que Anakin Skywalker. Só que antes eu quero pedir a vocês se inscreverem no canal, deixe seu like e ative o sininho para notificações. Vamos para o review, pessoal, vamos lá. Então, pessoal, vou abrir aqui que o Qui-Gon Jinn, na época eu adquiri com a Japan Toys. Vamos ver aqui, ó, vem com essa ilustração dele lutando com Darth Maul, bem bacana, olha aí. E vamos abrir aqui a peça, é novinha, é um dos meus, acho que é um dos meus Jedi favoritos, né? Com exceção aí do Luke e do Yoda. Mas enfim, aqui a Red, né, muito parecida com o Liam Neeson. Vou botar aqui uma luz melhor, olha, muito parecida aí com ele. Vem a base com a parte de Naboo, né? E aqui os acessórios. Dentre os acessórios tem aqui o holograma do Mace Windu, do Yodinha, do Yoda, né? Yodinha, o Grogu. Tem essa peça aqui que acompanha o holograma, que é a nave de Naboo. Aqui mais detalhes, essa que eu achei bem bacana, que lembra do filme, né? Que ele barganha a nave. Aqui o comunicador. E essa ferramenta aqui de escalada, um gancho de escalada, né? Pelo menos é o que tinha no site da Sideshow. E aqui são acessórios que vêm com ele e as mãos. E aqui a Red, mais uma vez, muito parecida com o Liam Neeson. Estou tirando ela aqui para tirar o protetor do pescoço. Bem bacana. Vem com braço que você pode pôr, né, a bateria para acender, o sabre. E duas lâminas, uma lâmina normal, outra de batalha. Eu vou deixar essa normal. E mais uma vez eu digo, não deixem a bateria dentro de qualquer acessório, né, dessa linha 1/6. Vamos, pessoal, falar aqui quem foi o Mestre Jedi Qui-Gon Jinn. Ele foi treinado pelo Conde Dooku antes de cair para o lado sombrio da Força. Nós vimos aquela animação lá no Disney Plus, né? Que fala sobre os Jedi. Os momentos que o Qui-Gon Jinn estava lá junto com o Conde Dooku. E também quando o Conde Dooku soube que o Qui-Gon Jinn havia morrido, ele acaba passando aí para o lado negro da Força, né? Então ele era, enquanto o Qui-Gon Jinn era conhecido por seguir a mais força viva do que as regras rígidas do Conselho Jedi. Inclusive ele não era membro ali do Alto Conselho Jedi, né? Do presente ali naquelas encontros da mesa. Enquanto muitos Jedi focavam em política e estratégia, Qui-Gon acreditava em ouvir a força no momento presente, do qual ele aí acabou, vejam aí cenas do filme, né, da Ameaça Fantasma, ele acabou assumindo aí o treinamento do Anakin Skywalker, e logo com a sua morte o Conselho Jedi acabou cedendo, né, o treinamento do Anakin pelo Obi-Wan. Daí aí a ideia de sua importância na história do Star Wars, né? Como ele desafiou o Conselho, não querendo treinar o Anakin, o Obi-Wan acabou assumindo esse treinamento no final do filme da Ameaça Fantasma. Daí a importância do Qui-Gon na saga Star Wars, né? Bom, então, por que ele desafiava o Conselho? Justamente por isso, porque uma das características mais marcantes do Qui-Gon era justamente sua independência, e também, não vou mentir, daí a minha preferência por ele, né?
ele não era rebelde por ego, ele era simplesmente confiável na própria conexão com a força. Um exemplo claro é o encontro de Anakin Skywalker em Tatooine com o Qui-Gon, mas contra o conselho acreditava que o garoto era o escolhido, né? Ele acreditava justamente essa questão dele ser escolhido. Essa postura fez com que muitos Jedi vissem Qui-Gon como imprevisível, mas também extremamente sábio. Sua relação com Obi-Wan foi o grande mestre do Obi-Wan Kenobi, e muita gente esquece o jeito equilibrado do Obi-Wan. Nasceu justamente da influência do Qui-Gon Jinn, né? O Qui-Gon Jinn ensinou o Obi-Wan a confiar na intuição, questionar dogmas, e não perder a compaixão. Sem Qui-Gon, Obi-Wan que conhecemos talvez nem existisse, né? A importância aí do mestre. Inclusive no seriado do Obi-Wan existe uma grande presença, né, do Qui-Gon como espírito Jedi, né? Enfim, no duelo contra o Darth Maul, vejam aí os dois, né? Duas figuras fantásticas, né? Vamos ver aqui o vídeo também do Darth Maul. E logo uma grande surpresa, vou aqui antecipar nesse vídeo, né? Um dos momentos mais icônicos é o duelo em Naboo contra o Darth Maul, né? Ali vemos a diferença entre Qui-Gon e o Obi-Wan. Enquanto o Obi-Wan é impulsivo, o Qui-Gon demonstra calma absoluta, até meditando no meio da batalha. Bom, então, qual o verdadeiro legado, né? Que inclusive aqui dá o título desse vídeo de hoje, né? O Jedi que desafiou o Conselho e mudou o destino da galáxia. Então, qual é o legado aí do Qui-Gon? Então, após sua morte, o Qui-Gon continuou influenciando a galáxia. Segundo o canon, foi ele, né, quem descobriu o caminho para se tornar um espírito da força. Nós vimos lá nas animações essa questão do Qui-Gon conseguir, né, se tornar espírito da força. Isso impactou o Yoda, o Obi-Wan e mais tarde o Luke Skywalker. Então ele é super importante. Para mim ele é um dos Jedi mais poderosos aí, né? Talvez a morte dele por conta aí já é uma especulação, né, pessoal, quanto à morte dele causada pelo Darth Maul, talvez tenha sido intencional dele se tornar espírito, mas enfim. Ou seja, sem o Qui-Gon, talvez os Jedi nem tivessem aprendido a transcender a morte. Então, o grande legado dele é justamente isso, né? Essa questão aí desse grande poder do Qui-Gon. Para a gente refletir, muitos fãs acreditam que se Qui-Gon tivesse sobrevivido, Anakin nunca teria se tornado Darth Vader. Acredito que sim. Isso aí é uma coisa, pessoal, que sempre me fez pensar em a Disney lançar E se, né? E se o Qui-Gon tivesse morrido, certamente quem seria o mestre do Anakin Skywalker seria o próprio Qui-Gon Jinn. E lógico, o Qui-Gon Jinn não deixaria a mãe do Anakin morrer. Talvez até ele seria apoiador aí do romance dele com a Amidala. Enfim, o Qui-Gon Jinn ele tinha uma visão muito mais ampla da força e ele era contra muita coisa que existia no Conselho Jedi. Então, com certeza. Ele era o mestre mais emocional, menos rígido do Conselho. Exatamente o que Anakin precisava. Então, o Obi-Wan não, ele era muito mais técnico, muito mais rigoroso com as regras do Conselho Jedi. Mas e você? Me diga aí, pessoal, fala aí nos comentários o que vocês acham. O que você acha do Qui-Gon Jinn poderia ter mudado tudo? Eu acredito que sim. Talvez tivesse um desfecho ali, né? Derrotando o Imperador e o Anakin seguindo a vida dele como grande Jedi. E uma renovação no Conselho Jedi, certamente, né? Então, com certeza, acredito que mudaria tudo. Mas, enfim. Me digam aí o que é que vocês acham, né? Seria interessante ter E se, né? E se o Darth Vader tivesse
o Darth Vader tivesse ganho a luta com o Obi-Wan, né? Como é que seria? Né? Certamente ele levaria a Amidala, salvaria ela, ficaria com os filhos se tornariam Sith, enfim. E tudo isso é bem legal a gente começar a pensar. E eu certamente acho que a Disney no futuro não tão distante vai lançar algo muito nessa linha aí. E se isso ou se aquilo, né? Bom, pessoal, falar um pouco aqui da figura da Hot Toys, junto com o card aqui, né, que eu criei, ou melhor, criado aqui pelo canal, para representar aqui esse personagem icônico, né, um dos meus Jedi favoritos. Ele e o Luke, né, são realmente meus Jedi mais queridos aqui do universo Star Wars. Bom, essa figura da Hot Toys tá fantástica, né, ele é super fiel aí o rosto do Liam Neeson, né. Vamos ver aqui a ficha dele, né? Qui-Gon Jinn, afiliações Ordem Jedi. Ele é alto, né? Tem 1,93 m. Se vocês forem ver aí a figura em relação ao Obi-Wan, ao Darth Maul. Se o Obi-Wan é da Sideshow, logo a Hot Toys vai lançar e todo mundo vai vender isso aí para pegar o da Hot Toys, que seguiria mais a escala, né, de tamanho da figura. Arma, sabre de luz, né, locais, planeta natal, Coruscant, né, Tatooine e Naboo. Aparições Star Wars Ameaça Fantasma, episódio 1. Obi-Wan Kenobi, né, a série do Obi-Wan. The Clone Wars, também ele aparece como espírito. E os Contos dos Jedi, né, como eu havia dito mais cedo aqui, onde aparece lá ele junto com o Conde Dooku, né, mostrando toda essa relação dele com seu mestre. Vamos falar aqui um pouco do personagem. Um venerável, embora excêntrico mestre Jedi, Qui-Gon Jinn era estudioso da força. Qui-Gon vivia o momento presente defendendo a filosofia de sinta, não pense e use seus instintos. Em Tatooine, Qui-Gon descobriu um jovem escravo, né, chamado Anakin Skywalker, que possuía grande poder na força. Pressentindo o potencial do garoto, Qui-Gon Jinn o libertou da escravidão. O mestre Jedi apresentou ao Conselho Jedi, mas eles consideravam o garoto aí velho, né, demais para iniciar o treinamento, rigorosamente cheio de medo e raiva. Recusaram a permitir que o Qui-Gon treinasse Anakin, mas revogaram a sua decisão para cumprir o último desejo de Qui-Gon Jinn. Então isso aí muda completamente, né, a história de Star Wars, né, no momento que o Obi-Wan passa a treinar o Anakin Skywalker. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui do review do Qui-Gon Jinn Hot Toys, né? Em breve teremos o review também do Obi-Wan e do Darth Maul, que vocês viram durante o vídeo aí, essas figuras juntas. E logo logo também teremos uma grande surpresa aqui no canal, né? Na escala 1:6 do universo Star Wars. Eu não vou adiantar nada, né? Fiquem ligados aqui no canal que vocês vão logo logo ver essa grande surpresa. Ok? Então, desde já eu quero agradecer a audiência de vocês mais uma vez, pedir a vocês se inscrevam no canal, deixe seu like e ative o sininho para notificações. Que a força esteja com vocês. Até mais! Sucesso na coleção, pessoal! Até mais!